como ter mais volume nos agudos? E aí tem algumas questões na tela aí, talvez vocês não enxerguem tão bem assim, mas algumas questões importantes aqui, ó. Quando eu falo dessa questão, de questão do problema de atingir, de ter volume nas notas mais agudas, eu procuro pensar em algumas coisas. Tem alguns motivos aí que podem estar gerando esse problema, essa dificuldade. Alguns deles, dentre eles, eu trouxe aqui três para falar para vocês, sendo que existem outros, mas eu trouxe três que eu considero aqui alguns dos principais. Os ressonadores, o mau uso dos ressonadores. Para quem ainda não sabe, os ressonadores são a nossa caixa acústica, aonde o nosso som ele faz um giro e ele sai amplificado, ele sai com uma qualidade melhor. Eu posso em outro momento fazer uma aula especificamente sobre os ressonadores vocais, mas hoje, só falando assim em linhas gerais, existem os ressonadores e eles são importantes. Se você não utilizar bem os ressonadores, você realmente vai ter dificuldade de conseguir fazer notas agudas com um volume mais forte, com qualidade vocal, com saúde vocal. Porque não adianta também fazer os agudos lá gritando demais e aí aquela coisa que está prejudicando a sua voz. Isso não adianta. Então é importante que você tenha essa consciência de que você precisa aprender a utilizar os ressonadores. E esse vai ser o nosso foco hoje aqui. Hoje eu vou te ensinar alguns exercícios para você aprender a utilizar os ressonadores vocais. Outro problema que nós temos aí, que às vezes acontece da pessoa ter ali os agudos muito fracos nos agudos, e isso acontece principalmente nas vozes femininas, viu, gente? Então, para os homens que estão aqui falando, pode acontecer também, mas isso acontece principalmente nas vozes femininas. Então, olha só. Equilibrar esses músculos. Se esses músculos estiverem equilibrados, a gente vai conseguir fazer os agudos com qualidade vocal, com saúde vocal, mas também mantendo o volume, sem se prejudicar, mas tendo um bom volume nos agudos também, se tiver um bom equilíbrio de TA e CT. Então é outra coisa importante. A outra coisa que a última anotação que eu trouxe para vocês aqui, um último tópico aqui que pode estar ocasionando esse problema de você não conseguir ter volume nos agudos é o tom da música que você está cantando. Por exemplo, se uma mulher, especialmente, tá? Que eu acho que esse assunto aí ele é um pouco direcionado, um pouquinho mais direcionado para as vozes femininas, mas é legal se tem algum. Eu vi que tem homens assistindo também, mas é importante que vocês saibam, até para que vocês possam saber como ajudar outras pessoas e entenderem como funciona isso também. Porque, com certeza, os exercícios que eu vou fazer hoje aqui, eles não são importantes somente para as mulheres. Eles vão ter uma utilidade muito grande para os homens também, tá? Mas essa questão do tom aqui é muito mais a questão das mulheres, por quê? Porque as mulheres, quando elas fazem uma passagem aqui muito brusca para uma voz de cabeça, que eu vou utilizar essa expressão aqui, elas vão, às vezes, dar uma diferença muito grande na questão do volume. O volume diminui muito. Então, assim, o que é importante? Cuida o tom da música que você está cantando. Se você está cantando numa região de passagem, tá? Que vai acontecer bastante por aqui entre ré, mi, entre o ré, o mi e o fá por aqui, e aí depois o sol. Essa região aqui é uma região que provavelmente vai acontecer uma passagem ou passádio que vai mudar o jeito que a sua corda vocal precisa se encostar ali, precisa fazer o fechamento, muda algumas coisas de combinações musculares, dessa sinergia muscular, mudam algumas coisas, e aí você pode, em algum momento, sair daquela região ali e passar bruscamente para o outro registro, fazer o seu passádio ali e não conseguir equilibrar essa musculatura toda e pode estar dando um problema. Então, por que eu falei no tom aqui? Porque se você tiver com muita dificuldade, digamos que está aqui numa região de passagem, como eu falei, e aí você baixar o tom da música, tem até um vídeo aqui no meu canal que eu falo como baixar o tom da música. Então, se você baixar o tom da sua música, você pode sair dessa região de passagem, o do passádio, que você ainda não domina bem, e aí você pode resolver essa questão aí do volume, trazendo ela para uma região um pouco mais tranquila para você cantar
com volume mais normal, mais tranquilo para você. Bom, a outra alternativa em relação ao tom é você subir o tom, subir mais o tom, ir um pouco mais para os agudos. De repente, se a sua voz é muito aguda, você vai ter dificuldade de ter muito volume se você diminuir muito o tom. Então, pode ser uma alternativa interessante você aumentar o tom, subir o tom. Então, subir alguns tons. Isso pode ser uma alternativa interessante. Então, mas você vai ter que experimentar, você precisa experimentar isso. Utiliza ali os aplicativos que tem para mudar o tom da música, que eu falo em um dos vídeos aí no meu canal, e você pode baixar o tom ou subir o tom e experimentar. Ou como fica melhor? Agora eu consigo fazer assim? Ah, eu baixei o tom aqui, funcionou. Ah, não, baixei o tom, não ficou muito bom. Então vamos aumentar o tom. Aumenta o tom, aí aumenta 1, aumenta 2, aumenta 3, aumenta quantos for necessário, vai experimentando até você encontrar o tom ideal daquela música para você. Tá? Então é importante você experimentar isso.